Você sabe que muitas vezes, quando a gente pega um alimento para consumir ou para comprar, a gente não se dá conta de muitas informações que tem neste alimento, né? É mesmo, não se dá conta mesmo e a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Olha, hoje a Ellen Maluli, que é cientista de alimentos, está com a gente, ela é a nossa tecla SAP. Para a gente entender por que alguns alimentos têm determinadas propriedades e por que elas são importantes. Vamos começar aqui da direita para a esquerda? Aqui a gente tem o aromatizante. Aromatizante, ele é importante porque ele dá uma realçada nesse sabor. Isso, o aromatizante, ele é utilizado nos alimentos, principalmente no caso do achocolatado, porque ele realça o gosto doce do achocolatado. Então, por exemplo, um aroma de baunilha é adicionado no achocolatado, junto com aroma de chocolate também, né? Pra gente sentir, realçar esse gosto doce, desculpa, do achocolatado. Você falou salgado. São coisas importantes aí que são adicionadas nos alimentos. Mas também tem aromatizante para salgados. Às vezes a gente compra um salgadinho e está escrito aromatizante sabor fumaça. Isso. Aí você fala, gente, sabor fumaça? Fica com gosto de churrasco. Fica, tem isso. A indústria de aromas, ela é riquíssima. Hoje existem inúmeras pesquisas com relação aos aromas. E o mais interessante, Kátia, vou falando um pouquinho mais de aromas, né? A indústria de aromas, ela está tentando utilizar mais aromas naturais. Então, ela tenta extrair os aromas naturais e desenvolver moléculas que sejam idênticas às que possuem no próprio alimento. No caso do no aromatizante de baunilha, a gente tem, por exemplo, a vanilina. A vanilina é o que dá o aroma de baunilha. Então, mas é engraçado você falar isso, porque eu gosto da fava de baunilha. Todo mundo gostaria de ter. Não, então, mas hoje em dia, você comprando o aroma de baunilha, tem muitas marcas que estão com um sabor muito mais próximo da fava do que antigamente. Antigamente, era um sabor de baunilha mais de bala. Não era de baunilha de verdade. Porque hoje tá mais antigamente próximo, né? Eles faziam corante caramelo, que tem um aroma parecido com o de baunilha. Mas não era baunilha. Não era baunilha. Hoje já existe uma molécula de vanilina que é adicionada nos alimentos. Aí tudo bem, você fala assim, mas a baunilha é cara, a fava. Mas escolha uma marca de baunilha, de aroma de baunilha, que tem essa proximidade com a fava. Aromas idênticos ao naturais são os mais legais, assim. Aqui a gente tem o emulsificante. Gente, isso aqui eu tava até falando com a Ellen, isso aqui é uma praga, né? É uma delícia. Esse trem é uma delícia. Coloca um palitinho aqui no freezer e vira um sorvetinho ótimo. No inverno a gente come de colherada. E tem emulsificante para dar essa textura, né? Então, porque os aditivos alimentares, eles têm 3 funções principais. A primeira é a função sensorial, no caso do emulsificante, para melhorar a textura. A função de sabor mesmo, de aroma, no caso dos aromatizantes que a gente falou. Existe também alguns aditivos que são utilizados para reduzir o sódio dos alimentos. Então, e assim, a gente vai estudando essas moléculas, mas para que a gente possa consumir, isso que eu gostaria de enfatizar. Nós estudamos minuciosamente a segurança dessas moléculas. Isso que é o mais importante para a gente poder adicioná-las ao alimento. Quer dizer, antes dessas moléculas todas serem adicionadas, há um estudo muito grande por trás, para chegar à conclusão de que tudo bem, isso vai dar uma cremosidade que é importante, que vai fazer com que as pessoas gostem mais do meu produto, mas dentro da segurança, pensando na saúde. Sempre pensando na saúde do consumidor. O mesmo emulsificante a gente vê, agora não vou falar requeijão, porque antigamente era requeijão. Hoje não é mais requeijão. Hoje é creme de ricota ou é um creme à base de requeijão. São misturas que são feitas. Mas a gente tem que aprender a ler a embalagem para entender o que produto você está comprando. Claro, né? Mas pode ter certeza, Kátia, que esses produtos são, quando é feito, lógico, por uma indústria que quer o nome no mercado e é uma indústria séria, elas vão colocar produtos seguros no mercado. Não, sim, mas estou dizendo que a gente não tem o hábito de ler. Não. Também que aquelas letrinhas desse tamanho. Mas vai pro celular. A gente não tira a selfie em tudo? Tira. Eu tiro a selfie do meu produtinho, dou um zoom e leio
rótulo. Exato. Porque quanto menorzinho eles colocam, gente, mais a gente tem que ficar atento. Será que ali é só por uma função prática, porque o rótulo é pequeno, ou será que tem algo que eu não sei e que eles não querem que eu fique sabendo? Ou então, para quem tem alergias alimentares. Isso, no caso das alergias, os aditivos em si, uma molécula é muito difícil causar alguma alergia, tá? Mas existem algumas pessoas que são sensíveis a alguns corantes, por exemplo. Mas a alergia mesmo, hoje a gente tem inclusive uma resolução só para alergênicos, ela é causada por proteínas, tá? Então é proteína, por exemplo, de leite, proteína Mas isso pode variar. A minha irmã, por exemplo, ovos, ela é alérgica a corante amarelo. O amarelo de Se tetrazina. ela comesse uma bala amarela, gente, ela empipoca inteira. Ela usa blusa amarela. Se a blusa de manga curta, quando ela tira a roupa, o corpo está todo empipocado até a manga. Existe inclusive corantes naturais que são alergênicos. Também, é verdade. Então não é só o artificial. Na verdade, são inúmeros estudos envolvidos, mas algumas pessoas realmente têm uma sensibilidade, às vezes não é nem alergia, é uma sensibilidade cutânea. A gente tem que saber, ou a própria alergia, por isso que a gente tem que conhecer o nosso corpo, tem que ter tudo certinho, faz testes se você é muito alérgico, porque às vezes as pessoas pensam que o camarão traz uma alergia muito grande. E, na verdade, uma coisa mais simples pode te dar um problema ainda maior do que o próprio camarão. Antigamente, a gente não tinha tanta informação e tanta oportunidade assim, Claro, né? Os aditivos, eu gosto muito de falar deles, inclusive eu me especializei neles, né, há muito tempo, por conta da segurança mesmo, né? Existe um órgão, Kátia, que é chamado JECFA, que é um comitê de experts em aditivos alimentares, que ele foi organizado... Isso é mundial? Mundial. Ele foi organizado pela Organização Mundial da Saúde e Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Esse comitê, ele vai estabelecer algumas doses para que nós possamos consumir esses aditivos... Com segurança. Com segurança. Então, quer dizer, não posso usar, como aconteceu há anos, você falando sobre o adoçante, Isso, né? adoçante, muitos aditivos, são muitos aditivos, né? Como eu falei para vocês, tem várias funções. A primeira é sensorial, uma das mais importantes é a característica sensorial, né? Então, para dar cor, para adoçar, né? E aconteceu isso em 1962, que foi criado esse comitê. E hoje a nossa regulamentação da Anvisa, ela utiliza os preceitos desse órgão. Quanto à quantidade de cada aditivo que pode ser usado, porque a gente tem a saúde, né? Exatamente. Aqui a gente estava falando dos corantes antes da minha saída. A gente tem corante em absolutamente tudo hoje em dia, em todos os alimentos, né? Temos a maior parte deles, uma né? grande parte a gente tem. E como eu falei, a indústria de corantes, como a de aromatizantes, de realçadores, todas tentam... deixa eu me explicar melhor, retirar ingredientes que estão presentes naturalmente nos alimentos. Tipo um vermelho da beterraba. Isso, né? da beterraba é um exemplo aqui, ó, a gente já pode até utilizar o próprio exemplo aqui do iogurte, né, do Petit Suisse. Eles usam, além dos emulsificantes, etc., tem um corante natural aí que chama betalaína, que é justamente da beterraba. Né? A gente tem o laranja, que eles retiram da cenoura, quer dizer, buscam essas são cores os carotenoides de mesmo, cenouras. Né? Antigamente não se usava tanto, por isso que surgiram os corantes artificiais, porque esses corantes naturais, eles são muito instáveis. Mas hoje a tecnologia já conseguiu encapsular essas moléculas para a gente poder usar nos alimentos. Então, todas as indústrias aí que produzem aditivos alimentares tentam retirar a principal molécula do aditivo para a gente, da substância que dá cor ou que dá sabor, para a gente poder utilizar nos alimentos com mais segurança. O mesmo vale para os conservantes, né? Exatamente. Os conservantes, eles são moléculas artificiais, né? Como toda, a maioria aí, né? Só que não tem como não usar. É muito difícil, por exemplo, para eu produzir, vamos supor, um ketchup. Aqui no estado de São Paulo, onde existem as maiorias de indústrias, e transportar esse ketchup lá para o sertão nordestino, sem um conservante, o risco microbiológico é muito grande. Agora, tem uma coisa que acontece,
e eu já cansei de ver em São Paulo, em outros lugares quando eu viajo, as pessoas acham que tem conservante, a gente não precisa guardar na geladeira. Isso é perigosíssimo. Porque, gente, olha, pode ser, eu vou te dizer uma coisa, restaurante famoso ou boteco da esquina. Ketchup e mostarda fica na mesa. E aí, perto da janela, bate o sol. Então, sol é calor. O que aquece... Aí as bactérias ficam todas felizes, mesmo com os conservantes, porque existe como eu disse para você, uma dose estabelecida segura. E no caso, já que você tocou nesse assunto, extremamente importante, ler o rótulo para verificar o quanto que esse alimento o quanto tempo esse alimento deve ser consumido. Depois de aberto. Depois de aberto. E não é só a gente cheirando, gente. Não mesmo. Porque a gente vê ali, ó. Melhor ser consumido até 18 de abril de 2017. Isso é a data de validade. Então, aí eu abre, tomo um golinho, acho que ele pode ficar até... não pode. Tem que olhar, porque ali acho que tem 4 dias, de aberto, no suco. consumir em X tempo. Isso o mesmo vale importante. Para ketchup e para mostarda, para maionese, então, nem se fala, maionese é perigosa. A maionese, ela tem vários aditivos, né? Porque ela além dela ser microbiologicamente fácil, né? As bactérias vão amar a maionese porque tem ovo, né? Tem óleo, tudo que bactéria gosta. E se a gente for, por exemplo, a gente faz uma maionese caseira, a gente tem que consumir na hora. Uma maionese industrializada, ela precisa ser conservada em geladeira, mas se ela tiver aberta, e se você misturar com legumes, nossa senhora, no outro dia já... Olha, sinceramente... eu não recomendo. Nesse tempo doido que a gente vive nesse país, que é um calor danado, hora é frio, hora é calor, vai servir uma maionese, tem cor... E não é frescura. Aquele gelo embaixo para proteger, tem que estar na mesa apenas. Sim, não é porque tem o conservante que ela vai... Ela vai se manter ali para a vida inteira. Ela não mata bactérias. Pelo contrário. Agora, aqui a gente tem milho e ervilha e aqui a gente pode abranger para todos os enlatados. Tem gente que abre uma lata, usa uma parte, o resto deixa dentro da lata na geladeira aberta. Também outra coisa errada, né? Sempre lê a embalagem. Depois de aberta, quanto tempo que eu posso consumir dentro da geladeira? Fora da geladeira você não pode consumir. Não, fora você esquece. Então, quanto tempo que eu posso consumir depois de aberto? Sempre ficar de olho, mesmo que seja pequenininho, ou tira a foto, aumenta, ou compra uma lupa baratinha. Mas tem que ler, né? Tem que ler. Os rótulos, eles são feitos para isso. E, gente, importante. Se o alimento vem num líquido, uma salmoura, a gente tem que manter ele daquele jeito. Palmito. Você fala, abri um vidro de palmito. Aí você usa, ele vem com o líquido cobrindo todos os palmitos. A gente vai retirando alguns palmitos e vão ficando outros. A água, obviamente, o líquido vai ficar menor, não vai mais cobrir. Aquela ponta do palmito que fica fora da salmoura, também estraga fácil, muito. Né? Palmito é complicadíssimo. Mesmo na geladeira, né? Mas hoje até tem uma dica para o palmito, aqui já aproveitando, né, para falar para o pessoal, tentar comprar o palmito em menores quantidades, né, e pequenos. Se você compra aquele palmito grandão, o processo de conservação dele, que aí não é tão conservante, é mais um processo de esterilização, ele não consegue entrar no palmito, no grandão. Naqueles que a gente acha maravilhoso. Lindo, que é assim, delicioso, né? Também, mas o processo de esterilização, ele não chega nesse palmito grandão, então é melhor comprar o fininho mesmo. Pelo menos você tem a certeza que ele foi ou irradiado, né? Depende do processo de esterilização que ele passou. Vamos para as nossas dúvidas? Olha, vamos ver a primeira delas? Qual será? Da Elisa. Quando prepara o pudim, costuma usar essência de baunilha. Tem diferença entre essência ou aroma de baunilha ou é tudo a mesma coisa? A essência, o aroma, elas são utilizadas para... no caso da baunilha, realçar o gosto doce ou dar aquele cheirinho especial no alimento, né? Essência, geralmente a gente fala quando ele é extraído diretamente, por exemplo, da fava de baunilha, que você deu exemplo, né? Isso é uma essência. A gente faz um extrato alcoólico e faz uma essência. O aroma já é a própria molécula introduzida aí num produto
e aí você vai sentir aquela molécula específica para o aroma. Já é uma coisa mais química, mais... Tá, então se eu quiser ir para o mais natural, é o Essência que eu devo usar. Mas na verdade as duas são a mesma coisa, porque a gente usa também aroma natural. Mas então, no caso essência dela, ou aroma... Eu acho como... Esse aí, esse é aroma artificial de baunilha. Então, ele é um aroma artificial feito com corante, fazem um caramelo. Tá. O caramelo vem um cheirinho de baunilha. E aí eles colocam um pouquinho de vanilina também. Quando a gente lê aroma idêntico ao natural, é porque é a própria molécula extraída do aroma. Ah, entendi o que você disse. Feita com uma química O negócio fina. é eu ler lá se Mas geralmente na legislação tá aroma. Tanto para essência como aroma, é tudo aroma. A questão tá? que eu tenho que ver é no rótulo, está dizendo que é próximo ao original. Isso, é idêntico ao natural. Tá. Por exemplo, é o aroma idêntico ao natural. Então você vai ter a mesma molécula do Então, natural. Elisa, se é essência ou aroma, não se preocupe com isso. Veja lá se é idêntico ou próximo ao natural. E aí você escolhe esse. Eu particularmente gosto mais, porque você vai ter uma proximidade maior com o natural. Verdade. Infelizmente, a gente não pode comprar a fava, né? Que a fava é cara, ela vem de outros países. Mas quem tiver oportunidade, a fava é divina. Apesar que eu vou te dizer que também já... Eu não estou dizendo que é barato, porque não é, mas já barateou bastante. Também já era R$15, R$20 uma fava. Hoje você encontra duas duas favas. Você pode cortar, fazer um extrato. Você pode fazer uma essência na sua casa. Usa um pedacinho, fazer um extrato alcoólico. Fica muito bom. Beijo pra você, Elisa. Vamos ver mais uma? Maria Luísa, normalmente utilizo adoçante aspartame para tomar café e costumo colocar por volta de 7 gotas. Porém, sinto um gosto estranho. Quando coloco menos, o gosto não é tão perceptível. O que é isso? Vamos lá falar um pouquinho de adoçante. Lembra que eu falei para você do JEC, aquele comitê de expert que estabelece uma dose? Essa dose é para estabelecer a segurança. Só que existe uma dose tecnológica, um limite tecnológico para a sensação. No caso do adoçante ou do realçador de sabor, por exemplo, você tem um limite tecnológico. No caso do adoçante, vou mostrar aqui, né? A gente tem um adoçante. Se você coloca mais de 3 a 4 gotas, você vai sentir um gosto residual. Isso acontece com aspartame, acesulfame, sucralose, estévia, todos os edulcorantes, eles vão ter esse residual amargo. Uns mais, outros menos, mas sempre tem um resíduozinho. Quando a gente fala limite tecnológico, por exemplo, no caso do aspartame, ele adoça até 200 vezes mais. O 200 vezes mais ele vai acontecer se você adicionar 3 a 4 doses, 3 a 4 gotas. Depois disso, vem esse residual ruizinho, chatinho na boca. Então, essa é a recomendação, porque aí você não vai sentir o sabor do café, por exemplo. Fica sem graça. O negócio é manter essas 3, 4 gotas, 3, 4 gotinhas. E quanto menos, melhor. Lembra que eu até, da outra vez que eu estive aqui, eu falei, sentir mais o sabor do alimento, né? Sentir mais o sabor do café, sentir mais o gostinho azedo do doce, né? Os gostinhos da vida, o gosto umami também. Aí a gente vai aprendendo, porque o que faz mal, Kátia, é a monotonia. Você não sempre tudo muito igual, Não né? podemos ser monótonos. Não, mesmo porque a gente tem uma variedade, diversidade tão grande de oportunidades para provar outros alimentos. Felizmente, hoje, nós temos uma grande oportunidade. E ainda existem alguns países que não têm, infelizmente. Mas aqui a gente tem, aqui, né? felizmente, hoje a gente tem já uma grande diversidade. Não entrar em monotonia, experimentar e sentir o sabor das cores. E aprender a degustar. Comer uma coisa e degustar é outra diferente, né? Comer devagar, sentindo cada sabor, né? Isso é importante. Olha, a Ellen Maluli, que é cientista de alimentos, é claro que volta mais vezes ao programa. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho dela acessando o site portalumami.com.br. Se quiser sugerir algum tema, fique à vontade. Obrigada. Beijo. Eu que agradeço mais uma vez. Imagina.